Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta celebração do Dia Mundial da Filosofia. Em primeiro lugar, em nome da Nova Acrópole, agradecer ao Instituto Piaget pelo acolhimento e pelo apoio e também por possibilitar estarmos aqui hoje, esta noite, para desenvolver este tema do ser humano e a tolerância. Só para que todos saibam, o Dia Mundial da Filosofia celebra-se todos os anos na terceira quinta-feira do mês de novembro. Este ano foi, no passado, dia 16. No entanto, penso que ainda vamos a tempo de celebrar este dia e tentar extrair ideias interessantes sobre este tema. Sem mais demoras, daqui a uns instantes vou passar a palavra ao Dr. António Oliveira Cruz, que irá fazer a abertura da sessão e a quem desde já agradecemos muito a presença. O Dr. António Oliveira Cruz nasceu em Bigas, no concelho de Viseu. É membro fundador de múltiplas instituições e centros de caráter social e educativo, nomeadamente do Instituto Piaget, a que preside. Formou-se em Filosofia pelo Seminário Maior de São Alfonso, Padres Redentoristas, em Valladolid, e obteve a licenciatura em Filosofia, incluindo o Seminário de Psicologia Experimental na Universidade de Lisboa. Foi professor de Filosofia, Psicologia, Sociologia, Epistemologia e Educação no ensino secundário e superior, filósofo e poeta. Começou em 1988 a editar a sua obra poética, que tem vindo a fazer desde os 13 anos, contando já com uma extensa obra publicada. Publicou também vários artigos científicos, pedagógicos e editoriais e organizou várias dezenas de congressos e encontros científicos e pedagógicos nos diversos domínios das ciências sociais e humanas, tanto de cariz internacional como nacional. Passo então a palavra ao doutor para fazer a sua comunicação. Então, bom, boa tarde a todos, com certeza. Quero começar por cumprimentar aqui o vosso fundador, não é? Da Acrópole Portugal. Diretor. Exatamente, diretor. Os colegas também da mesa e também da Acrópole. E os da Acrópole e os que não são da Acrópole, não é? Já agora, não é? E que eu espero que o dia também sejam. Não é? Bom, começar por dizer-lhes que quando li, digamos, os vossos grandes objetivos, eu não conhecia. Bom, e fiquei a conhecer um bocadinho, com certeza já conhecerei melhor. Eu disse, olha, aqui está uma instituição que pode ser perfeitamente como o Piaget, ou algo semelhante, não é? Portanto, ou seja, nós estamos enquadrados dentro de parâmetros que são muito semelhantes àquilo que está. É da experiência. A minha experiência, como é que chamam, se quiserem, como filósofo, vem de uma coisa muito simples. É que eu, aos 11 anos, fui para um seminário missionário, digamos assim. Fui para aí fora, até naturalmente aos 21 anos, faltava um ano para ser padre, e na altura eu solicitei que não gostaria de renovar os votos perpétuos e avançar para a ordenação sem fazer uma experiência missionária, ou no Peru, ou em Angola, que também via para aí fora. E aqui os nossos responsáveis da altura achavam que não, que diziam que eu tinha que ficar lá porque ia fazer um doutoramento com Heidegger, portanto, eu conhecia muito bem o Heidegger na Alemanha, outro em Roma, que depois ia ser provincial dos redentoristas e se calhar geral, não é? Imagino que aquela gente estava lá, e eu disse, eu posso fazer tudo o que vocês quiserem, mas eu quero vir para aqui para ser missionário. E, portanto, quero ir fazer 2 anos de experiência direta missionária. E eles disseram que não. Achei estranho. E pronto, eu fui-me embora, com certeza, não é? Mas disse-lhes, eu volto. Por acaso depois não voltei, porque entretanto tive que fazer a tropa, né? Porque naquela altura a tropa, eu estive lá há 42 meses, né? Portanto, não fui ao ultramar, porque eu disse que não entrava naquela guerra, mas consegui não ser penalizado, mas fiquei lá 42 meses. Serviu para conhecer muito bem o mundo. Bom, e também dizer-lhes que desde os 13 anos eu tive a sorte, ou o dom, okay, de começar a fazer poemas. E ainda não acabou. Ok, pronto. Bom, mas eu devo dizer uma coisa simples, não tenho culpa nenhuma dos poemas que escrevi, está bem? Bom, há poemas de todo o género e há poemas que são muito duros e outros poemas que são muito belos e muito bonitos, com certeza, mas é a vida que tem. E eu hoje também vou ler aqui 2 ou 3 que é para vocês também poderem ver isto. Ora bem, eu gostaria de dizer-lhes que desta comemoração da filosofia, do ano, digamos,
digamos, o diálogo da filosofia. Para mim, a filosofia não foi uma aprendizagem difícil, não. Foi connatural, praticamente desde o princípio. Eu tive a sorte de nascer numa família que era remediada, não tinha grandes posses. O meu pai era moleiro e, portanto, eu acompanhei o meu pai desde muito pequenino, no moinho, sabia o que era fazer farinha, porque aquilo que se fazia não se fazia. Conhecia o rio todo e os peixes da zona, todos, ou seja, a ligação com a natureza foi desde o princípio. E com as ovelhas e tudo. E com as cabrinhas, que também se cheguei pelo leite da cabra. Portanto, ok, portanto é que lá não fosse, né? Direto, né? Direto, né? Porque isso é a vida natural. E a minha dimensão poética está aí. A ligação direta com a natureza, portanto, aquele rio Volga é um rio que está cá de forma definitiva, porque eu dormi lá com o meu pai, digamos, centenas e centenas de vezes. Bom, portanto, dizer-lhes que tudo isso faz parte, depois para o seminário, foi porque a minha mãe decidiu na sua vida que todos os filhos tinham que estudar, e a forma de estudar tinham que ir para o seminário porque não tinham capacidade financeira para o fazer. Ainda bem, diga-se passagem, que foi o que aconteceu com os meus irmãos também comigo. Ora, a pergunta que eu sempre me pus foi esta. Mas, e porquê é que isso aconteceu? Porquê é que aos 13 anos comecei a fazer os poemas, né? Nessa altura eu estava responsável da biblioteca lá do seminário. E naturalmente conhecia muito bem a biblioteca, sempre conheci. E cheguei à conclusão que de facto havia professores que levavam os melhores livros e que nunca os traziam, né? Eu também queria ler, né? Agora, né? É claro que eu comecei a dizer, venham para cá os livros. E entre os livros que vieram, veio os livros de São João da Cruz. É claro que eu comecei a ler São João da Cruz com 13 anos, aquela parte das moradas é muito difícil, ok? Mas quando cheguei aos poemas, eu avancei em força, né? E quando acabei de ler a parte poética de São João da Cruz, eu pus os cotovelos em cima da carteira e disse, eu também sou capaz de fazer isto. Passado 15 dias comecei a fazer poemas. Okay? Pronto. Não tenho nenhum poema dessa altura porque eu fiquei preocupado e fui apresentar os poemas ao nosso vice-reitor de lá, também é professor. E ele, quando eu disse, onde é que copiaste isto? E eu disse, não, calma, não copiei isso. Não, põe-te na rua. Põe-me fora do gabinete. Ficou com os poemas, nunca mais nos deu, não sei se os rasgou, se o que é que fez. Bom, só para dizerem que isto faz parte, digamos, do que eu chamo as encruzilhadas da nossa própria existência. E a filosofia já estava aí. A filosofia não é só, como é que chamam, a lógica matemática e outra, não é? Alguns pensam que é só isso. Não. A filosofia é a vivência profunda do nosso ser enquanto ser humano e ser vivo. E, naturalmente, nós, e entrando aqui com Piaget, com certeza. Porquê é que Piaget é enorme? É enorme por uma razão simples, porque Piaget era um homem sério na parte científica, ok? Começou aos 11 anos, já ele próprio foi considerado cientista, quando fez aquela experiência dos bruscos entre os dois, digamos lá, em Genebra e no Châtel. Ora, o interessante deste homem é que ele aprendeu desde muito cedo o essencial da sua teoria. É que a teoria é, de facto, evolutiva, digamos, não está, digamos, parada, nada, está sempre a ajustar-se, a adaptar-se. Isto é, a adaptação não é uma adaptação da sabiência, é de outra coisa, é a adaptação da transformação do encontro a que se faz. Isto é, a nossa genética, depois eu veio explicar, a nossa genética, conforme vai avançando, ela transforma-se em epigenética. Isto é, ela naturalmente está sempre mantendo as suas bases, com certeza, mas essas bases estão-se adaptando. É, por exemplo, uma coisa interessante que ele fez naturalmente lá os bruscos, é que o lago do Châtel é um lago forte, muito, como é que chamam? É como se fosse mar, não é? O lago de Genebra é muito mais mansinho. E então ele quis saber como é que faziam quando passavam dos bruscos para o outro lago e do outro lago para aquele. E aí ele verificou quem ia para Neuchâtel, que era mais duro, os moluscos se adaptaram-se, senão desapareciam. E quando trouxe todos para aqui, eles de repente, começaram a reproduzir-se mais rapidamente, ok, portanto, não sei. E ele disse, calma lá, isto é mesmo a sério, nós temos que ver. Bom, e outra coisa de Piaget, que isso já tem que ver comigo e a minha relação, obviamente, poética com Piaget, não sei se fazia grandes poemas, mas se calhar fazia um ou outro, mas não é a sua área de Piaget.
Bom, mas aquilo que eu vi em Piaget é uma coisa importantíssima. É que, de facto, a teoria de Piaget, aquilo que permitiu, digamos, a reflexão profunda sobre aquilo que ele chamou construtivismo. E que eu chamaria, como o nosso Leonardo Coimbra, português, criacionismo. Seria muito mais, digamos, ajustado de só construção. Há mesmo uma criação diferente, que chamam na parte evolutiva. E Piaget quis mostrar isso em todas as áreas da formação, naturalmente, da criança, por aí fora. E isso é uma novidade absoluta. E ainda hoje muita gente ignora Piaget e devia estudá-lo. Porque a teoria de Piaget aplica-se na educação, aplica-se na ciência e aplica-se, inclusive, na política. Okay? Também houve uma chamada sociologia epigenética que se criou à volta dele. E, portanto, é uma espécie de grande sábio, digamos assim, e generoso, diga-se passagem, até porque foi ele que nos deu o nome do Piaget. Acho que foi um ato de generosidade muito grande, como já disse aqui o nosso diretor. Ora bem, eu gostava de lembrar-vos que a filosofia significa o amante da sabedoria, não é? Que agora, se não se importa, vocês sabem umas coisinhas disso e vão ter que aprofundar. Ora bem, eu gostava de dizer que, como poeta, é uma chatice, não é? É o amante da sabedoria, com certeza. Tenho aqui a sabedoria. E aqui estes poemas curtos que eu faço, que chamam-se haikantos, né? Que são a réplica em língua portuguesa dos haikais japoneses. Os haikais japoneses são uma coisa muito simples e tal, mas, e estes haikantos vão muito longe, vão muito profundamente. Imaginem o que é que diz este haikanto da sabedoria. A sabedoria não se compra nem se ensina, surge e brota do mais íntimo. Não é de ninguém que nos dá. A sabedoria é a construção fundamental de cada ser humano, neste caso concreto, mesmo do próprio ser vivo, que também tem alguma sabedoria ao longo do mundo. Bom, por exemplo, a gente diz os sábios, nós andamos a fazer sábios, não é? Sábios. Então agora com os doutorantes é tremendo, são sábios. Bom, olha bem, este haikanto diz o seguinte: sábio é aquele que aceita não saber que o sábio é ele. Não é? Isto tem que se meditar seriamente o que aqui está. Sábio é aquele que aceita não saber que o sábio é ele. Pois é que se ele sabe, depois perde-se, não é? Bom, ora bem, também dizer-lhes aqui que é natural que eu tenha uma ideia própria da educação e de outras áreas, né, devido à influência base da poesia do meu percurso, que é normal. Mas vou-lhes lembrar aqui uma coisa muito simples. É um haikanto que diz o seguinte: é preciso ouvir os poetas, ou ler os poetas, meditá-los e amá-los, recriar-se neles. Recriar-se não é de recreio, é de recriar-se neles. Isto tem que se meditar. Tem que se meditar mesmo. Já o próprio Platão dizia que a única forma séria de a humanidade evoluir é fazer com que nós ponhamos as crianças a ler os poetas. Porque é aí que aparece naturalmente a construção, digamos, aleatória e bom. Pronto, é mais ou menos dentro dessa linha. Depois tem aqui depois concluir no fim. Diz o seguinte: que a verdadeira vida é deixar-se viver dela e criar-se infinita. Depois eles que têm um livro que chama-se A Vida Bem Melhor, que tem pelo menos 70 poemas destes que falam da vida. Bom, eu vou-lhes lembrar aqui, portanto, que a verdadeira vida é deixar-se viver dela, é criar-se infinita. A vida está sempre a criar. O outro diz o seguinte: o mundo que nos espera, mais que além, a gente diz sempre, está além, não, mais que além, está bem dentro, autocaminhando-se. Okay? O mundo que nos espera, mais que além, está bem dentro, autocaminhando-se. E outro que diz também, e isso de facto é um louvor à poesia, alguns não concordam, é a poesia, raiz obscura, arcana de todos os saberes. Não é só poesia, ou de língua, de todos os saberes, mesmo física, tudo o que por aí fora. É a poética que está lá na base. Depois tem um muito bonito, que também, que eu sempre pensei, que estava ligado à terra, é a terra que te sonha, te dá vida e te dá bem e te oferece ao mundo.
Ok? Isto tem que se pôr aí, num sítio qualquer, em que toda a gente veja e que meta dentro de si próprio este poema. É a terra quem sonha, nós somos o sonho da terra, te dá vida e te dá mãe e te oferece ao mundo. Isto é um poemão, como eu costumo dizer, é fantástico. Bom, e depois também, ainda tem mais aqui 2 ou 3, é rápido, um que diz o seguinte: agarra-te a ti. Porque nós, quando nos queremos agarrar, agarramos outra coisa qualquer. E ele diz, não, agarra-te a ti. À consciência mais profunda com que o mundo sente. O mundo sente. E nós dizemos que não. Mas quem é que somos nós para dizer que não? Tudo no mundo, tudo. Até uma própria, como é que chamam, digamos, um pelotão também sente. E a gente, os físicos é que acham que não. Porque não sabem o que é sentir. Mas os filósofos e os poetas sabem que, de facto, a dimensão fundamental poética e criativa é o sentir, é o sentimento. E é lá que está, provavelmente, a divindade genérica e, digamos, que nós também devemos defender. Pronto, depois estás aqui e diz o seguinte: e serás, se cumprimos isto, e serás em ti o lugar da paz perpétua. Não esqueçam que o Kant pôs que o grande objetivo da filosofia e, naturalmente, da humanidade é a paz perpétua. E serás em ti o lugar da paz perpétua, a bondade em fruto. Só quando temos paz é que a gente pode concretizar a bondade no fruto dessa paz. E depois tem um que faz pensar muito. Diz o seguinte: a palavra sábia sai da boca que mais sofre ao silenciá-la. Pois é, quem nunca sofreu na vida não sabe o que isso quer dizer. A palavra sábia sai da boca que mais sofre ao silenciá-la. Bom, e portanto dizer-lhes que isto, dizer-lhes que na minha perspectiva, naturalmente a de Piaget de alguma forma, que a Maria está aqui sabem perfeitamente disso, é o que eu digo aqui: toda a verdadeira educação é poética. Se não for, torna-se em sujeição à sua obediência. A educação é poética, é a grande lição de Piaget. Piaget foi dizer: quem constrói o conhecimento? A criança constrói o seu conhecimento, constrói as suas relações. Ou seja, é poética permanente. E a poética permanente dá-se com a criança, com o bebê, com nós todos, com os nossos velhos, com certeza, até que depois deixamos. E a gente, depois de deixar e ir, não sabe para onde, se calhar até vamos para qualquer lado, não está lugar, e vamos para um lugar que não tem lugar, não é? Portanto, ok, mas de qualquer maneira, a dizer que a gente desaparece, isso, aqueles que o dizem também não sabem o que dizem. Aí é para sentir. A gente sente que estamos cá e estamos cá para sempre. E, portanto, apesar de, naturalmente, sermos seres biológicos, com certeza, mas nós criamos qualquer coisa. Há outros poemas que eu também fui buscar, mas que dizem isso muito bem. Em que dizem exatamente de que, como é que chamam, nós vivemos todos na chamada aurora primordial da vida. E ali ficamos. Aquilo que nós realizamos enquanto pessoas é único. E isto os políticos deviam perceber. É único. Você é você. Você é tudo aquilo que você construiu é seu. E isso fica para sempre. Ninguém lhe vai roubar. Fica para sempre. E fica para sempre onde? Não sei. Mas ficará para sempre, com certeza. Portanto, eu também ficarei que só se importa. Okay? Portanto, dizer-vos que este tipo de instituições, como o nosso, como a vossa instituição, parabéns por isso, pelo vosso trabalho, são instituições necessárias nesta situação contemporânea e moderna, digamos assim, mas contemporânea, das pessoas verem demasiado as coisas, como é que chamam, do cotidiano, da vivência cotidiana. Todos nós temos uma dimensão profunda que temos que viver. Então, sempre com isto. E temos que ter alguns momentos em que a gente se recolha. Tem um poema que diz: senta e medita. Ok? Que é importante. Eu um dia disse isso, e é um dos nossos políticos: você tem necessidade de sentar e meditar, se não se importa. Está sempre a falar e a ser pouca coisa do que interessa. Portanto, como veio, portanto, é isto. A nossa instituição, Piaget, que vai durar muitos anos. Eu já disse há dias ao Piaget: preparem-se, a nossa instituição vai demorar séculos e se calhar milénios. E disse-lhes que um dia o Piaget estará em Marte, quando os humanos estiverem em Marte, e poderem estar lá de forma, obviamente, de sossegar. Isto é, que possam ver. Quer dizer, isto é uma forma, se quiserem, interessante, mas eu acho que um dia pode acontecer. Durar séculos, acho que durará.
E é por isso que vocês têm que ter força, se não se importam, vocês que vêm a seguir, ok? Têm que rolar mesmo séculos, ok? Porque, dessa forma, nós, durante os séculos, estaremos seguramente em metade dos países do mundo. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. E um dia disse alguém, por exemplo, o Piaget vai ter que estar, eu já disse aos nossos responsáveis, vai ter que estar em Goa. Okay? Vai ter que estar em Goa. E queremos criar em Goa um curso de medicina que entrosa a medicina indiana e a medicina ocidental. Porquê? Foi em Goa que foi criada a primeira faculdade de medicina de toda a Ásia. A malta conhecemos mal a nossa história, não é? Porque toda a Ásia. E nós queremos retomar essa ligação. Porque a medicina hindu é uma grande medicina, de passagem, diversificada, e a medicina ocidental também é. Naturalmente, de outras perspectivas também é. Pronto. Caro doutor, professor, está numa casa que é sua. Não se importa. Façam cá o trabalho que vocês quiserem. Aqui há espaço, com certeza. Portanto, nós vamos ter que trabalhar na transformação de Portugal e do mundo, porque não temos outro remédio, se não se importa. Temos que, naturalmente, estamos cá para isso, cumprimos a nossa missão enquanto cá estamos, temos que deixar ficar o testemunho, se não se importa, tem que ser o testemunho. O testemunho constrói-se desde pequenino, não é? Okay? Convém não esquecer isto. Quando as crianças, se nós queremos que os nossos filhos, como chamam, quando forem adultos, gostem do seu país, têm que gostar de pequenino. Okay? Portanto, aí nunca mais desaparece, certo? E é o que nós temos que fazer. Isto tem tanto de Piaget e das outras, se não se importa. Foi um prazer muito especial que estamos cá. Acho que nós trabalharemos no futuro, naturalmente, enfim, colaborando uns com os outros, com certeza. O nome da Acrópole é um bom nome bonito, diga-se passagem, também já agora, né? E, portanto, acho que é isto que tinha a dizer-lhes. E não esqueçam, o que disse há bocadinho, toda a verdadeira educação é poética. Okay? O resto é sujeição ou subserviência. Portanto, não tenham medo, é o que eu digo, sem medo, sempre sem medo. Está bem? Muito obrigado. Continuemos então. Vamos passar ao colóquio Filosofia em Ação, o Ser Humano e a Tolerância, e eu irei então desenvolver o tema da tolerância como via de conhecimento. E já que o Dr. António Oliveira Cruz mencionou Platão, ocorreu-me começar com um dos momentos mais importantes da filosofia ocidental, em que Platão descreve como é o processo de educação do ser humano, criando uma imagem que está no livro 7 da República, em que diz que a humanidade podemos considerar que está como que dentro de uma caverna que tem abertura para o mundo exterior e que nessa caverna estão os seres acorrentados, virados para a parede e apenas veem sombras. Sombras que estão a passar, que são projetadas por um fogo que está por trás deles, que eles não conseguem ver. E esse mundo é um mundo em que, de alguma forma, nós vivemos, segundo Platão, em que não temos acesso direto ao conhecimento, que está fora da caverna. Fora da caverna está o sol, que é, digamos, o bem, a luz pura do conhecimento e a realidade íntima das coisas. E dentro da caverna é o mundo das sombras. Em determinado momento, diz Platão, que há um destes seres humanos que consegue se libertar das correntes, fazer este processo de saída da caverna, que é um processo de aquisição do conhecimento, chegar lá fora, ver a realidade pura e tentar regressar. E decide regressar. Aquele que sai é o filósofo. O que regressa é o político. E ele regressa para dizer aos outros que afinal a realidade é mais do que estas sombras. E neste momento acontece algo que se liga muito com a ideia de tolerância. Platão diz que o mais provável de acontecer, ou de intolerância, o mais provável de que aconteça quando este que vem de fora vem dizer afinal o que é a realidade, é que, e agora vou citar, é que o matem. É isso que diz Platão. Ou seja, que aqueles que estão acorrentados, face a esse contraste com aquilo que eles acreditavam ser a realidade, cria um desconforto muito grande.
E Platão diz também que o processo de retirar as correntes é um processo que cria... é um processo difícil. É um processo que cria desconforto e é um processo onde o medo do desconhecido tem um peso muito grande. E é precisamente por isso que o tirar as correntes, o processo de aquisição do conhecimento, de sair da caverna, tem que ser um processo, tem que ser um caminho seguro. Um caminho em que possamos dar passos sólidos, passos muito bem apoiados. E é neste sentido também que na Nova Acrópole nós desenvolvemos o tema da filosofia em ação, ou da filosofia prática. E um dos pilares desta filosofia, ou desta abordagem, é que tem que haver um vínculo, ou uma ponte, que ligue o pensamento com o sentimento, que a poesia ajuda muito, e a ação. Aquilo que nós pensamos deve estar em concordância com o que sentimos e deve desaguar naturalmente na nossa ação sobre o mundo. E quando há um corte, aí vão sempre surgir problemas. Quando há esta ponte, quando há este vínculo, quando há esta ligação, esta coerência interna, então nós podemos conquistar convicções. A convicção é mais do que algo que nós lemos num livro, é mais do que algo que nós ouvimos, é mais do que o que está nos livros e nas bibliotecas. A convicção é algo que reside no nosso interior. É algo que não nos podem retirar, porque o provamos com experiência direta, o provamos através da vivência. Permitam-me que dê um exemplo, talvez exageradamente simples, mas com o objetivo de clarificar o que eu acho que poderá ser uma convicção. Todos sabemos que, tecnicamente, os tomates, o tomate é uma fruta. Está claro. Também todos sabemos que não se põe tomate numa salada de frutas. Quer dizer, não joga, não combina bem, não é harmónico. Não é? Um é um conhecimento que podemos ler num livro, o outro é algo que nós próprios provamos. Então, se vierem nos dizer porquê é que não colocas o tomate na salada de fruta, nós dizemos não coloco porque não combina. E sabemos e podemos dizer com segurança e com convicção, porque já o experimentámos. Não sei se compreendem onde eu quero chegar. E podemos transpor esta lógica para decisões mais importantes e mais elevadas na vida. Podem-nos perguntar se acreditamos que a amizade tem valor. E vamos dizer que sim, porque primeiro dizer que não fica um pouco mal. Mas podemos dizer que sim, com base numa racionalização, não é? De uma justificação intelectual, podemos dizer que sim, sim senhor, a amizade tem valor. Mas, se um dia tivermos a experiência de termos que nos sacrificar para proteger ou pelo bem-estar de um amigo, e como fruto dessa experiência isso deu-nos realização, deu-nos felicidade, então sabemos que a amizade tem valor. E sabemos não porque alguém nos disse, e sabemos não porque fica bonito dizer isso, sabemos porque o vivenciamos. Porque aquilo que nós captamos com o nosso intelecto está em concordância com o nosso sentimento e desaguou na nossa ação. E esta ponte, esta coerência interna, torna-nos fortes, dá-nos fortaleza, permite-nos caminhar na vida com segurança, não é? Termos convicções, dá-nos uma base sobre a qual podemos criar uma visão do mundo, não é? Sobre a qual podemos integrar novos conhecimentos e a tolerância é extremamente importante. A tolerância é imprescindível. Porque isto é uma filosofia, é uma forma de estar na vida dinâmica que implica um diálogo aberto e constante com o mundo à nossa volta.
é dinâmico, é vital, é um processo vital, este de criar convicções. Temos que estar constantemente em diálogo com o mundo. E é neste diálogo com o mundo que a tolerância revela-se como muito importante. Para sermos verdadeiramente tolerantes, temos de ser fortes. A tolerância não é simplesmente uma mera aceitação. É muito mais do que isso. Se quisermos uma primeira definição, a tolerância podemos relacioná-la com a ideia de suportar ou com a ideia de aceitar. De criar dentro de cada um espaço vital para elementos com os quais nós não concordamos. Coisas que possam não fazer sentido para nós. Ou simplesmente elementos que até àquele momento eram para nós completamente desconhecidos. Isso é uma parte da tolerância, que é criar dentro de nós um espaço vital onde possamos conviver com esses elementos que nos criam um certo desconforto. Lembram-se da saída da caverna? Também é desconfortável. A intolerância, por outro lado, é uma atitude completamente fechada sobre a vida. A intolerância trabalha com os preconceitos, com a afirmação daquilo que já se conhece. A intolerância não trabalha com o querer conhecer as coisas. Porque a intolerância aponta o dedo e diz isto está errado. Ou seja, está implícita a ideia de que já se conhece. Portanto, no primeiro momento, a tolerância é importante como um movimento de abertura, de aceitação. Por outro lado, como dizia, é muito mais do que simplesmente aceitar. Porque nós podemos facilmente dizer que aceitamos ou que somos tolerantes face a algo no mundo à nossa volta sem termos alguma vez contactado com esse algo. E aí corta-se o vínculo. Não é? Ou seja, há um corte entre aquilo que eu penso e aquilo que é a minha ação sobre o mundo. E é por isto que a tolerância está muito relacionada com o discernimento. Porque a tolerância deve levar à ação. E para eu agir, quando eu faço uma ação, é algo concreto, é algo tangível. Uma ação implica uma tomada de decisão. E a tomada de decisão implica uma escolha. E quando vamos escolher, temos que discernir, temos que ter discernimento, temos que tentar pôr a nossa melhor capacidade de decisão em jogo, que é o discernimento, que é saber ver em cada momento aquilo que vai ser benéfico e aquilo que não vai ser benéfico. Mas o discernimento sem a tolerância é incompleto, porque se não formos tolerantes, vamos perder elementos que possam ser úteis. Precisamente porque não estamos abertos, porque estamos fechados. Então não conseguimos abarcar tudo aquilo que existe à nossa volta. Volto a dizer, a tolerância não é uma mera aceitação. A tolerância implica a tomada de posição. Sermos tolerantes implica podermos dizer eu não concordo com isto. Isso está dentro da tolerância. Porque a violência e a agressividade a violência não nasce do eu não concordo. A violência nasce do eu não conheço. Nós somos violentos, tendemos a agressão, a violência, vem da ignorância. Enquanto que a tolerância permite-nos estar em contacto com as coisas. E aí podemos tomar uma decisão. Na tolerância está a semente do conhecimento. Porque a tolerância leva-nos a questionar. Se permitirmos que algo com o qual não concordamos conviva dentro de nós, então naturalmente vamos nos perguntar: porquê é que isto é assim? Porquê é que isto acontece?
Porquê é que este ponto de vista existe? E o questionamento é o princípio do conhecimento. E, para terminar, dizer que nós vivemos num mundo extremamente complexo, em que há muita informação e é muito difícil hoje em dia conseguirmos encontrar o fio que nos possa guiar pelo labirinto. E a tolerância, neste sentido, revela-se como muito importante para conseguirmos abarcar toda a complexidade do mundo em que vivemos e para que possamos extrair de todos esses elementos, que concordamos e não concordamos, conhecidos ou desconhecidos, para que possamos extrair um sentido que nos verticalize, que nos permita fazer um movimento de aperfeiçoamento individual e coletivo. Muito obrigado. Vamos passar então à próxima comunicação, que será preferida pelo professor Paulo Alexandre Loução, que é diretor da Nova Acrópole Oeiras Cascais, investigador do Instituto Internacional Hermes, autor com vasta obra publicada, por exemplo, Os Templários na Formação de Portugal, e tem participado em vários documentários na área da história, alguns deles realizados pela BBC e pelo canal História. O professor Paulo Loução vai desenvolver o tema da tolerância e o caminho para a paz. Okay. Muito boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui numa das primeiras atividades da Nova Acrópole de Almada. Agradeço aqui ao professor Rafael Pereira o convite. Também grande felicidade estar aqui no Instituto Piaget com o professor Oliveira Cruz e podemos falar do nosso comum amigo Edgar Morin, que também já fez atividades com a Nova Acrópole de França e que nós, inclusivamente, queremos fazer um trabalho sobre o seu centenário, não é? Porque ele, com 102 anos, continua a escrever artigos muito acutilantes e é uma grande figura da cultura europeia e do mundo. E a cultura, por exemplo, é um dos fatores que nos podem ajudar, ou que ajuda naturalmente, a uma tolerância ativa. Porque há uma tolerância passiva, que, segundo o meu ponto de vista, não é muito racional. Bom, a filosofia é abordarmos com flexibilidade, não é? De um lado ou do outro. E, portanto, segundo o meu ponto de vista, coloca a Assembleia, a tolerância não é um valor absoluto, porque há coisas com as quais, pelo menos segundo os meus códigos éticos, não posso ser tolerante. Mas a tolerância ativa, e nomeadamente de aceitar o ponto de vista do outro, aceitar, conhecer outras culturas, outros modos de ver, é absolutamente essencial para a convivência humana, e a cultura ajuda muito. Há pouco eu me lembrava, uma vez estava a falar com alguém muito exclusivista do seu ponto de vista, e ele a dizer: veja, o cristianismo é isto, veja, conhece alguma outra religião que tem o ano de Cristo. O ano de Cristo. Pronto, estamos em 2000, pronto. Isto até foi em Frankfurt. Se calhar estava o professor Oliveira Cruz também, que costuma ir a Frankfurt. E eu disse: mas ouça, em Portugal foi só em 1410. Até 1410 era de César. É uma convenção. O que eu quero dizer é que o conhecimento de cultura... Vamos supor, nós vemos o Ben-Hur, vemos outros filmes. Depois vamos visitar o Egito. É outra coisa. É uma coisa, quer dizer, teve que ser uma grande civilização. Quer dizer, aquele olhar do Tutmoses III, que está no Museu de Luxor. Cada um tem a sua experiência, mas foi realmente uma civilização, não só que lhe devemos muito, Egito, Grécia, Europa, como realmente que deixou obras de arte absolutamente sublimes.
Portanto, creio que realmente a cultura e a educação, e como diz o professor Oliveira Cruz muito bem, de pequenino se torce o pepino. E não sei se a educação é só poética, mas é também poética. Porque já diziam vários pedagogos, a partir do século XVIII, que temos que ensinar as crianças a sentir o belo. É fundamental. A razão virá depois, mas a desenvolver a sensibilidade. E desenvolver a sensibilidade perante o belo, e naturalmente a justiça, a verdade, mas perante o belo, também é dar espaço à tolerância. Eu demorei tempo, por exemplo, a apreciar a arte maia. Estão a ver os aztecas? Mas agora acho realmente que é de uma profundidade muito grande. Estão a ver? Quer dizer, daí que colocava a flexibilidade. Mas a cultura vivida, o ser humano como produtor de cultura, o ser humano é ser humano na medida em que vive o sagrado, desde há 1 milhão de anos, como atestam os achados arqueológicos e o estudo em Atapuerca, desde há 1 milhão de anos, com o Homo antecessor. Quer dizer, o ser humano é humano antes do Sapiens. E aí já havia há 400 mil anos um cemitério, já havia um sílex simbólico. E então o ser humano é um ser humano que sente uma outra dimensão e para a qual não tem palavras objetivas e tem que socorrer da linguagem simbólica. E isso é universal. O ser humano simboliza. E, realmente, que ter um sentido de uma identidade universal do ser humano, creio que também nos pode ajudar a exercer, naturalmente, uma tolerância, porque existem, naturalmente, culturas, modos de vida, mas em todas elas há pensamento simbólico. Em todas elas há, digamos, um fundamento mítico, mas mítico no seu sentido mais arquetípico. E isso dá-nos uma profundidade relativamente à vida, às culturas, em que ficamos abertos, ou vamos abrindo essa sensibilidade para o belo, a harmonia, onde ela se encontra. Independentemente das culturas, mas também conhecendo que as culturas têm, digamos, a sua própria identidade. Isto leva-nos a um tema que eu penso que relativamente à tolerância é vital, que é a ideia de ecletismo. E a ideia de ecletismo, que tem uma raiz filosófica e muito importantíssima, em Alexandria. A escola eclética de Alexandria, a escola neoplatónica, foi criada realmente num momento, Amânio Sacas, depois Plotino, até chegar a Hipátia, a Próclo, tudo grandes seres, muito tolerantes no sentido que gostavam de conhecer todas as culturas, tinham o sentido de extrair o melhor de cada uma. Lembra-se que é graças a eles que agora o Frederico Lourenço está a traduzir o Antigo Testamento na versão grega. A Septuaginta está agora o Frederico Lourenço a traduzir. Que eles queriam também conhecer então a cultura judaica. E então houve essa tradução para o grego. Foi uma coisa, Alexandria é algo absolutamente impressionante, e isso estava realmente no coração de Alexandre. Do seu legado estava a ideia do encontro de culturas. E também tem a ver com a nossa tradição, porque depois do casamento de Susa foi o Afonso de Albuquerque, que fez os casamentos precisamente de Goa, não é? E que de algum modo agora a filha do professor Oliveira Cruz continua essa tradição, não é? De conjugação. Mas alguns sábios aperceberam-se, no século II, III, que nos séculos anteriores tinham vindo grandes mestres, um Pitágoras, um Jesus Cristo, vários, e que depois os seguidores, que realmente, se lermos num estudo comparado, a sua mensagem não é muito diferente, mas os seguidores já se estavam a enfrentar. E então decidiram fazer realmente uma escola que fosse eclética. E eu creio que isso nos deve inspirar hoje em dia, que evidentemente
cada um vai seguindo o seu caminho, etc. Mas, se tiver flexibilidade, cultura, a capacidade de ver o melhor em cada coisa, faz que possa haver realmente uma sociedade, uma convivência mais harmónica. E, nesse sentido, creio que a Nova Acrópole está a dar um humilde contributo, mas importante, porque a Nova Acrópole tem várias filiais em Israel, e comentava o nosso diretor internacional, que esteve numa das Nova Acrópole, tinha membros da Palestina e membros de cultura judaica, e que cantaram músicas judaicas e cantaram músicas da Palestina, e honravam o primeiro princípio da Nova Acrópole, que é criar um núcleo de fraternidade universal sem qualquer distinção externa, étnica, género, social, etc. E, portanto, isso também mostra que é possível. E então, onde é que estará o busilis da questão? Temos que perguntar. Mas eu creio que há um outro aspecto fundamental, e esse seria o caminho para a paz, que é que a paz, a verdadeira paz, só acontece quando o ser humano se encontra consigo próprio. Quer dizer, antes o ser humano tem que encontrar a paz dentro de si. Há dias eu li este texto de um livro que iremos publicar, de Délio Guzman, que foi presidente da Nova Acrópole durante várias décadas, que diz assim: enquanto a ciência e a técnica avançam de mãos dadas, projetando cada vez mais longe as possibilidades do conforto material, o homem submerge-se cada vez mais no fundo, no desespero do seu eu insatisfeito. Quantas mais horas livres tem, mais medo sente, pois não sabe estar só consigo mesmo, nem em ter os mecanismos escondidos desse estranho companheiro com quem vive diariamente o seu eu interior. Então, eu creio que o ser humano, uma educação, uma convivência depois, sem realmente despertar esse convívio com o eu interior de cada um, sem despertar para a ideia de que é muitíssimo mais importante realizar a nossa vocação profunda, o que nos vem da alma, e que no fundo tivemos hoje aqui um exemplo, não é? Que queria ser missionário, queria ter essa experiência, era uma inquietação. E aquela dilema que muitas vezes aparece, não é? Até já lhe prometi, pelo que eu percebi, ser quase geral, quer dizer, cargos e tudo, que é via externa. Realmente, para estarmos em paz, precisamos realmente saber quem somos e qual é a nossa tecla. E essa tecla desenvolvida terá que dar também um contributo à sociedade. Porque depois de nós reencontrarmos, ou irmos reencontrando, o nosso eu mais profundo, necessitamos também para estar em paz, nos sentir, de algum modo, somos úteis aos outros, à sociedade. Porque o ser humano é um ser social e necessita de uma comunitas, necessita de pertencer a um grupo, a uma fraternidade. Por isso, a meu ver, os doutores da felicidade estão errados. Porque promovem a felicidade do ser humano como uma unidade, como uma ilha. Não pode ser. O ser humano necessita de se relacionar uns com os outros, necessita de criar vínculos, mas em harmonia ou em conjugação com valorizar mais a sua vida interior, o seu percurso a partir da voz que tem cá dentro, do que se deixar arrastar por aquilo que a sociedade quer que ele seja. Porque se cada um fizesse o que a sociedade quer que ele seja, ainda estávamos no Paleolítico inferior. Porque quando se fez as pinturas de Chauvet, já foi preciso alguém ter muita imaginação e ser inovador.
Estão a ver? Porque os grandes contributos partem sempre de algo que a sociedade não conhece. Não é? O pastor foi exilado da ordem dos médicos, foi afastado, foi perseguido. Mas hoje utilizamos a vacina. Estão a ver a ideia? Mas ele seguiu a sua chama interior. Ele considerou que devia fazer aquilo. Estão a ver? E nós não somos pastor, mas todos nós temos algo para contribuir para a sociedade e todos nós temos um ser interior que procura o seu caminho e que esse caminho pode não ser o que os outros projetam sobre nós, mas é aquele que a natureza quer que nós sejamos. E, estou a dizer, a natureza não pode vasto, a vida, se quisermos. Pronto. E isso, só tentar isso dá-nos paz, alguma paz. E eu acho que a paz, ou pelo menos conseguimos ir vencer da nossa violência interior, ajuda a uma tolerância ativa. Porque, realmente, também, como dizia o professor Rafael, é preciso verticalidade. E há coisas que não podemos aceitar. Quer dizer, nós não podemos aceitar a pós-verdade. Eu não aceito a pós-verdade. Mas o que é isto? Uma coisa, ou é verdade, ou é mentira. Eu nem gosto da palavra inverdade. Podemos dizer a palavra mentira, está claro. Ou não sabemos. Mas, como é que eu ia dizer? Se está sol, está sol. Mesmo que haja 1 milhão de pessoas na internet a dizer que não está sol e que isso é uma pós-verdade. Não. Temos que verificar por nós, e como dizia o professor Rafael, a filosofia em ação, verificar por nós, temos no laboratório interior, como funciona o mundo, ter algum contacto com a realidade. E, portanto, não é aceitável a pós-verdade. Quer dizer, nós temos que procurar, na medida das nossas possibilidades, viver com a verdade e procurar conhecer a realidade. O que realmente, as coisas, o que realmente nós somos. Eu creio que nesse caminho podemos desenvolver bastante a tolerância ativa e uma saudável convivência entre cada um de nós. Muito obrigado. Passemos então à última comunicação de hoje, que será proferida pelo professor José Carlos Fernandes, que é diretor da Nova Acrópole Portugal, é também escritor e investigador, lecionou cursos de História da Filosofia, Psicologia, Simbolismo da Arte, Oratória e Dialética, realizou mais de 1000 conferências sobre mais de uma centena de temas científicos, literários, artísticos e históricos. É autor de vários livros, dos quais destacamos Floribela Espanca, biografia e poemas completos da poetisa do amor, e Reis, Poetas e Sábios de Portugal. Traduziu também para o espanhol toda a obra de Floribela Espanca e também o livro A Mensagem de Fernando Pessoa. O professor irá desenvolver o tema da tolerância como valor essencial para o ser humano. Muito obrigado, Rafael. Boa noite a todos. A verdade é que levo mais minuto a pensar o da salada de tomate. Si yo probé alguna vez una salada de fruta con tomate, yo no probé. Y estaba a refletir, si yo nunca probé una salada de fruta con tomate, ¿cómo puedo saber si está bien o no está bien? Y ya refletiendo, pues llegué a la conclusión de que a imaginación te permite hacer cosas que no haces. Sí, sí. Porque eso es como estás a ver con la imaginación, estás a sentir con la imaginación. O sea, que é necesario sentir, probar, a reflexão que fez o director fundador do Instituto Piaget foron geniais, o sea, a sensibilidade do átomo, a sensibilidade da vida, a sensibilidade de todo o que existe, mas a propia imaginação tamén é sensibilidade, e a imaginação permite abrir as portas da sensibilidade moitas veces. Ben, o tema é a tolerancia como valor esencial para o ser humano. A palavra tolerancia en latín significa constancia no sufrimento, que muchas veces esquecemos que na realidad tolerar significa aprender sufriendo.
Ou seja, a verdadeira tolerancia é unha situación, como describía o profesor Rafael, que nos tensa, nos pone en risco, nos tira da zona de confort e que é propia do ser humano, porque os animais non son tolerantes. O sea, os animais siguen as súas leis e é curioso ver os animais como interagen uns con os outros. Se non están na cadeia de predador-víctima, son absolutamente indiferentes. O sea, ya puede pasar cualquier animal diante de cualquier otro animal, que é unha indiferencia absoluta, como se non existise directamente. E se están a relación predador-víctima, bueno, ya non son tan indiferentes. Geralmente a víctima fuge, fugindo pode até matar ao predador moitas veces, e o predador procura cando é o momento, cando o impulso chama a facer, non antes ni despois. Outro misterio. E non é o fome só, o fome evidentemente ten que ver, mas algo máis do que iso. E dentro da propia, mamíferos, por exemplo, dentro da propia especie, tamén non há tolerancia. Os lobos, por exemplo, os leóns, há unha continua tensao para onde o chefe ten que, o macho alfa ten que dizer onde que se pone cada uno, que faz cada uno, e ele ten que demostrar o seu poder continuamente. E cando ele já non ten forza para demostrar o seu poder, começa a ser pusado por outros e começa a haber tentativas, mas que a propia natureza protege para que esas tentativas non causen verdadero dano. O sea, que há unha tensao, non há tolerancia. O macho alfa, o león alfa non tolera aos outros, sino traballa con eles, está con eles, fase con eles, há unha especie como de alegría da natureza nesa interacción, mas non existe a tolerancia. E aquí chegamos nós, que non sabemos de onde que vivimos, se do reino animal ou do reino celeste ou de Dios sabe de onde, e nos encontramos que temos que aprender a tolerar. Os demás non nos poden ser indiferentes porque iso é inhumano, eso é ser de pedra, eso é ser un animal verdadeiramente. Temos que responder diante dos outros, temos que interagir con eles, temos que pornos frente a frente, temos que abrazarnos ou temos que lutar, porque moitas veces a luta permite que as almas se abracen e se comprendan. Moitos povos interagiron entre eles a través da luta e depois hubo unha grande fusao e hubo unha grande comunicación de valores. E na tolerancia temos que confrontarnos con esa situación de constancia no sufrimento, precisamente. E para que esa constancia no sufrimento? Precisamente porque o ser humano, segundo as doctrinas arcaicas, filosóficas ou herméticas, evolúe a través da armonía por oposición. O sea, nós só podemos crecer interiormente en base a confrontación con aquilo que debemos, con o cual debemos armonizarnos antes ou depois. A tolerancia, pode haber unha tolerancia daquilo que non nos vamos a armonizar nunca, vamos a sufrir, ¿no? Como organismo. O organismo tolera o cancro, pues non debe tolerar, ¿no? Se o tolera, pode crecer. Por outro lado, non extingue totalmente, eso é un elemento curioso, o sea, sempre há no organismo células cancerígenas, o problema é cando há moitas, o sea, cando a tolerancia, pues, no ataca no ataca ao invasor, non ataca ao enemigo, ¿no? do organismo. Entón, pode haber quizás tolerancia de elementos con os quais non nos vamos a poder nunca armonizar, mas a vida nos pusla. Se nos pusla e non é decoroso ou está fora do deber, ou fora da honra, ou fora da propia estimación que temos de nós propios, sair dunha situación que sabemos que non debemos sair, pues temos que estar lá. Quizá nunca nos vamos a abrazar e encontrar armonía con... Mas a verdadeira tolerancia é aquela que se move como en espiral e que tenta facer crecer. É certo que a tolerancia ten moito que ver con a cultura. O sea, realmente o que te faz tolerante é a cultura. O sea, a cultura te va dando unha amplidade de mente, a terra está areada, ¿no? Pronta para ser cultivada, con valores eternos, te da unha capacidade de poder ver as cosas de diferentes perspectivas. O sea, a intolerancia geralmente está asociada máis á etapa da vida onde aínda non se viviu moito, non se pensou moito, non se leyó moito, quizás,
a cultura te faz ver as cousas de diferentes perspectivas. O sea, pensar que, como decía el profesor Pablo Losao, que nos encontramos con esculturas mayas y precisamente decimos, Dios santo, qué horror. Bueno, qué horror para ti, que es un ignorante. O sea, si tuvieses todo un poco de cultura maya, verías que no hay tan horror. O sea, que algo que es bellísimo, es bellísimo. Acrediten en mí, es bellísimo. Y lo mismo con música, con pintores, con declaraciones o con cualquier afirmación que nos doe, no porque sea, porque tiene que haber cosas que nos doen con justicia y no debamos aceptar, mas hay muchas que nos doen porque somos unos bárbaros, somos incultos, somos poco delicados, somos poco, tenemos que poder admitir, aceptar, integrar, danzar a alma con eso en espiral. En cierto modo, el ser humano está feito, como decían los alquimistas, de tierra, agua, ar y fuego. ¿En qué consiste la tolerancia de estos elementos? Es un tema de reflexión interesante. ¿Cómo tolera, por ejemplo, a terra? A terra tolera porque aguanta, resiste, 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 resiste. Mas nas propias tradiciones, por ejemplo, da India, no Mahabharata, diz que a deusa da terra se queixou a deus do céu, a Indra, de que estaba farta de tantas pisadas impías, impiadosas, o sea, de tanta maldad, de tanta impiedad, de tanta... y que ten que facer algo para purificar a terra. Y que há demasiada gente má, demasiada gente impía. Entón, pues, a terra resiste, e resiste, e resiste, e resiste, até que ya non resiste máis. É como na astrología, non se diz dos touros que resisten, 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 é un signo de terra, até que dicen, até que exploden, porque é unha resistencia, mas todo ten un límite. Como resiste a agua? Como tolera a agua? O sea, resiste a terra. Como tolera a agua? A agua é maravillosa, a agua santa, ¿no? Como decía o poeta Amado Nervo, y como decía San Francisco de Asís, a agua santa. A agua o tolera todo, siempre que no se intente facer apresado. O sea, a agua é un elemento da natureza que non aceita ser presionado. O sea, vocês saben que si ponen, o sea, até 200, 300 toneladas de presado sobre esta superficie y tuviésemos una superficie de agua, agua no se va a comprimir, no se comprime, no se comprime. O sea, se puede hacer lo que se quiera que no se comprime. Y de facto, si podemos probar fácilmente, si con la mano batemos a agua, doe. O sea, a agua reage mal a velocidad, apresado, a tentar mudar las cosas sin delicadeza y no en tanto con delicadeza. Así está todo. O sea, entra esa mano a agua y agua acoge. Agua es un elemento increíble, até o propio hielo. O hielo, ustedes saben que los glaciares van avanzando precisamente porque cuando agua presiona o cuando hielo es presionado se convierte en líquido. Entonces, muchas veces un glaciar se encuentra o que sella con un carro, con cualquier cosa, y o abraza, porque apresado do hielo con o carro, por ejemplo, o convierte en agua, entonces esa agua se va deslizando y finalmente cubre completamente sin estragar nada prácticamente. Por eso se encuentran cadáveres muchas veces de a más de 5.000 años o 4.000 años en glaciares muy antiguos. Entonces, la agua no acepta ser presionada. Agua es dócil, es santa, bueno, é a nosa vida, ¿no? É o símbolo da vida, mas ela no, e cuando ela ten que presionar, presiona de verdade. O sea, ela é capaz de forjar todo un vale entero simplemente o facer que a rosa se converta prácticamente como se fose plasticina a rosa para cuando avance. Nos vemos a agua cuando está desatada o poder que tenga. O sea, a tolerancia da agua é unha tolerancia donde él acepta, mas no acepta imposiciones. O sea, todo está bien, todo es tolerado siempre que se faça de manera adecuada y no se perturbe su verdadera naturaleza. O ar quizás sea o más tolerante de todos, porque cualquier cosa no ar, sin ser nunca apresado, sin alterar a su naturaleza, simplemente se mueve, abre el espacio, se desliza.
a presión atmosférica curiosísima, a presión atmosférica é o peso da columna de ar. O sea, que está a pesar e non nos damos quasi conta de que pesa. E, no entanto, se non pesase, sí que o notaríamos. O sea, se non hubiese presión atmosférica, como se estuviésemos no espacio, explodimos, ¿no? Esa é a... O ar se adapta máis. O ar leva en suspensado todo aquilo que se pone sobre él. Entón, se é veneno o que se pone en él retén ese veneno. O sea, él no purifica. Con lo cual, todo aquello que se poña nese elemento, o sea, unha tolerancia relativa. O tolera más a lei da causa e efecto inmediata. O sea, aquello que se pone é aquello que se retira de él. E por último, fogo, que podemos pensar que é o elemento máis intolerante que existe na natureza, mas non é exactamente así. O fogo é extremamente tolerante. O fogo está a chamar aquilo que de fogo reside naquilo que quere quemar. O sea, cando o fogo quema a madeira, cando o fogo quema algo, é porque, especialmente se madeira, vamos a usar este exemplo, há un fogo prisionero na madeira. E o que faz o fogo é chamar, e chamar, e chamar, e chamar. Está aquecendo, está a chamar a esa luz convertida en energía química, en fogo latente, vamos a chamar, e pode conseguir ou non conseguir. Mas, se non consigue, se va a outro sitio. O sea que non, porque o fogo necesita combustible, o fogo necesita alimento. E se aquilo con o cual quere danzar non aceita, pois vai-se embora. De certo modo, eses 4 elementos nos dan a pauta de como debe ser a tolerancia do ser humano. Tolerancia e constancia no sufrimento, mas con certas condições. Non podemos tolerar todo. De facto, un problema grave do ser humano é que tolera o que non debería tolerar. Con lo cual, esa constancia no sufrimento non é constancia verdadera, porque a constancia é unha virtud. Non é constancia, é fragilidade, é medo, é subyugação, é imposição. Então, pues, como non há coragem para rebelarse, aguanta. Mas ese aguantar, como dicía un aforismo antigo, dice, si veis a mão que querrías cortar, a imagen é muito gráfica, o sea, veis unha mão, porque non ten máis remedio que avisar, porque na realidad tú queres cortar esa mão. Dice, esa mão que querías cortar y veías ahora, te va a cortar a tu cabeza antes o después. O sea, porque eso no es propio del ser humano. El ser humano debe ser libre y debe ser, no puede estar subyugado a nada. Tiene que colaborar, tiene que cooperar, tiene que sumar voluntades. Y hay elementos que se deben tolerar y otros que no se deben tolerar. Y un tema muy difícil ese. He contado muchas veces en las aulas, como discípulos, una historia cómica donde aparece un hombre paleolítico que de repente sente, porque o homem paleolítico podía non ser culto, mas a presencia de Deus o sentía como podemos sentirnos ou como pode sentir cualquier ser humano ao longo de toda a súa historia. E de repente, sintiendo a presencia de Deus no seu corazón, e como non falaba, e por unha pedra e outra pedra, e faz así unha construção, como querendo, non sei, rendir culto a esa vivencia que sente no seu corazón. Imaginen, faz como unha especie de pequeno dolmen. Y ahora llega otro bruto, y ve eso, y pega una patada y tira por terra o que fez o outro. Claro, ¿cuál é a reação? A reação do primeiro, bueno, é de imaginar que se é non va a ser muito tolerante. O sea, que se estaba a gritar sintiendo a Deus, e ahora chega outro e se faz piada, aguza, estraga, pues hay un cierto conflicto. Quizás ese cierto conflicto leve a una tolerancia futura, mas o que va a haber no inicio es conflicto. Se supone que se a persoa va evoluindo, chegará un momento onde aceita. O sea, aceita que as outras persoas poden non ter a súa vivencia, mas é que ele non está a impor a ninguén. É que esa é a cuestión. O sea, si nos creamos algo e aquilo que creamos non impomos a ninguén, non facemos dano a ninguén, non hacemos violencia a ninguén, e lutan contra aquilo que é sagrado ou que nós vivimos como sagrado, é lógico querer defender. O sea, o propio acto de creação gera as defensas daquilo que se crea. Outra coisa é manipular a verdade, outra coisa é
pues eso, no querer manter algo que é mentira, non sei, vamos, o exemplo de Giordano Bruno, ele cando dis con Copérnico, ¿no? De forma moito máis militante, claro, que Copérnico, dis que na realidad o Sol está no centro, que os planetas giran en torno do Sol, e, bueno, moitas outras cosas que dis que eran completamente inaceptables para a Igrexa do seu tempo, a Igrexa Católica do seu tempo, e non só para a católica, tamén para a protestante. E cando ele dice eso, pues, en cuanto ten oportunidade, pues, o conde Belarmino, que era un grande filósofo, ainda así, él va contra Giordano e finalmente, bueno, sabemos a historia, 6 anos encarcelado, prisionero e depois o quemaron. Claro, podía dizer, mas é que este é defender a Igrexa, este é defender o que vos está a dizer son auténticas locuras, barbaridades, estupideces. Bueno, pues demostreo. O que non pode ser, o sea, o que non pode ser atacar a verdade, a propia verdade se defende. E tú condenando a aquel que porta unha verdade, na realidad estás a facer que esa verdade fique enterrada, mas cando surge va a surgir con muchísimo máis poder. O sea, que nos temos que tolerar, non podemos ser fanáticos daquilo que creemos, o que temos que estar convencidos daquilo que creemos, que son dos cousas moito diferentes. O fanático está, non pode aceitar ouvir nada máis. A persoa convencida é aquele que está disposto a ouvir, a falar, a meditar, a reflectir, a dialogar, mas tamén depois ten o dereito a manter o criterio que quera. O sea, ten o dereito e o deber, eu penso, de manter o seu propio criterio. Entón, nos vemos que a tolerancia é unha constancia no sufrimento que expresa moito ben a lei humana da procura da armonía por oposición. O sea, a través desa armonía por oposición, o sea, a través de unha constancia no sufrimento, pues si pensamos na mentalidade indiana, durante miles de encarnações, seremos como oro, finalmente. A nosa alma será luminosa, será versátil, será dúctil, se abrirá a todas partes, será como dice Marco Aurelio, da luz. Diz, temos que ser como a luz, ele diz. Como a luz dá vida ás coisas, como a luz aquece, como toca, como faz visíveis, e, no entanto, non as perturba, non as violenta. Imaginen, a luz que estamos agora, a luz eléctrica, está a bater infinitas veces en todos nós, pues está a ser reflectida, e está a permitir que veamos, e se además dese calor sería mellor, porque aquí faz frío, o sea, que está a crear moitísimos elementos e non perturba nada. O sea, simplemente faz visíveis. De certo modo, o que dixía o emperador Marco Aurelio, o emperador filósofo, é que a nosa alma ten que finalmente dar luz, mas non debe violentar. E aquilo que sabemos ten que dar luz, mas non debe violentar a ninguén. E se para nós é sacrosanto, maravilloso que sella, mas nos temos que mostrar aquilo que é elevado, nobre, sublime, justo, bon, claro que sí, mas con a espada en alto, evidentemente non. O sea, ten que ser de alma a alma, casi como de luz a luz. E a tolerancia é unha virtud que nos diz que temos que abrirnos, que non podemos manternos, o sea, que todo está a evoluir, e nesa evolución novas condições implican novas mudanzas. O sea, as migrações que existen agora no mundo non vamos a manter fechados diante de cualquier mudanza, rígidos. O sea, que non vamos a facer a máis mínima concesao a ninguén que ven de fora e que ten a súa forma de ver, pensar, sentir, os seus costumes. Evidentemente, sempre se diz que aquel que chega ten que adaptarse, mas a realidade é que non só se adapta aquel que chega, sino se adapta aquel que está. O sea, sempre que há unha relación de almas, unha relación de persoas, ten que haber unha transformación natural e que forma parte da evolución da alma humana. É a armonía por oposición. O sea, a tolerancia é a armonía por oposición. Quizás nun futuro seguemos a ese soño do propio Jesús Cristo, cando diz, si te dan unha estalada nunha faz, põe a outra. Bueno, eso está moito, eso é tolerancia de verdad, eso é tolerancia infinita ya. O como dicía San Pablo de Tarso, si te dice, ve y te elevan y te arrastran, ve con la persona, tú ves y ya se va a cansar de ti. O sea, si te quieren hacer pesado, o sea, ser como agua, ser como agua, ser como agua. Evidentemente nós non estamos lá, igual que non somos como a luz, igual que non somos como o fogo. Mas o camiño da tolerancia é un camiño de sufrimento con inteligencia, con a alma aberta, con a capacidade de imaginación de pornos no lugar dos outros, nas diferentes situacións,
e isso vai engrandecendo a nossa alma e essa é a única solução para os problemas que temos. Muitíssimos problemas que tem o ser humano que são praticamente irresolúveis são de ficar rígido e firme em posições pré-estabelecidas e não tentar abraçar o outro, abraçar as dificuldades, abraçar o mistério para crescer em relação com esse mistério. E a tolerância, evidentemente, nos permite ir muito bem esse caminho.